Eu não sei nem se o tema é esse mesmo, mas eu botei demência na visão espírita, é isso? Demência na visão espírita. O palestrante é o Dr. Neil, que está ali, e a quarta-feira, dia 29 do 10, às 15 horas, né? Então, a gente vai ter que trocar. Imprevistos acontece, uma folha não cai sem a permissão do pai. Aconteceu, então, ele vai substituir, que ele seria o palestrante de novembro. Então, ele vai dar a assistência a essa irmã que adoeceu. Então, nós vamos aqui fazer a nossa Ave Maria e passar a palavra para a nossa irmã. Tá? Então, depois eu falo os recadinhos, viu? Vamos pensar em Jesus. Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade, Jesus, nosso divino mestre e amigo, e todos os bondosos irmãos que nos assistem aqui em nosso lar, que nesse momento, Senhor, possamos nos envolver nesta vibração de amor e de paz, para que os nossos propósitos desta manhã estejam sob a tua assistência, assistência desses amigos espirituais, que desde cedo estão aqui apostos, que nesse momento, Senhor, possamos nos envolver e que todos os irmãos que estão chegando, que estão já aqui, possam receber o lenitivo espiritual, para que possam receber essas vibrações de amor e de paz, que esses eflúvios possam penetrar em todo o seu ser, renovando, Senhor, equilibrando, fazendo com que cada um intensifique mais a sua fé e a sua esperança. Abençoa a todos nós, que nesse mês de outubro, mês de Meimei, abençoados sejam as casas espíritas que levam o seu nome, porque ela está presente aqui em nosso lar e se faz presente também em todos os lares. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos, que a tua luz se faça sentir. E ainda pedimos também para que os tratamentos nas salas, na sala Meimei, sala Sheila, sala Chico Xavier, Inácio Ferreira, Dr. Bezerra, que todos, Senhor, sejam tratados e que saiam daqui mais fortalecidos. E ainda também pedimos a Jesus, que é o nosso modelo e o nosso guia, que possa fluidificar e irradiar e derramar as bênçãos sobre os cadernos de tratamento à distância, as irradiações, as preces, que todos sejam tocados, Senhor, pelo teu amor, que esses nomes possam receber as vibrações desses amigos espirituais que trabalham intensamente na seara do bem e do amor. Abençoa todos nós, que essa nossa tarefa do amar e do servir nos fortaleça a cada dia e que tenhamos um amanhã agradável, como esse sol que brilha lá fora, que brilhe dentro de nós todo o teu amor, que a tua luz nos direcione, Senhor, e que a nossa irmã Giovana consiga, Senhor, passar a mensagem da espiritualidade e falando do espiritismo e da psicologia. Nós só temos que agradecer as bênçãos, que ela possa falar com sabedoria e com muito amor. Obrigado, Pai, pelas bênçãos. Obrigado a todos por estar nessa família espiritual. Que Meimei, a nossa mentora espiritual, continue a nos fortalecer, a nos teleguiar, para que o nosso lar seja sempre esse porto seguro, que nos acolhe, que nos dá essa sustentação. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Graças a Deus.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. É contigo agora. Tá. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Aumenta. Deixa eu ver. Tá ok? Tá, perfeito. Bom dia, pessoal. Meu nome é Giovana. Eu sou evangelizadora aqui da casa e sou psicóloga também. Então, eu quis juntar esses dois temas que eu gosto muito de falar. Deixa eu até ver o horário. Tá, são 10:50, né? Que a gente vai ter que... Eu poderia passar a manhã inteira falando sobre isso, mas vou ter que me controlar aqui no tempo. Então, a gente não vai poder aprofundar muito nos assuntos, nos conceitos, mas eu espero que vocês possam entender um pouquinho essa relação. Pode passar, Jorge. Por favor. Então, aqui, né, eu trouxe isso primeiro de que a ciência e a religião, por muito tempo, foram campos antagônicos, né? Campos que não falavam entre si, que era uma coisa ou outra, né? Que não tinham coisas em comum. Mas hoje, isso é o contrário, principalmente dentro da doutrina espírita. Muitos autores espíritas falam sobre a psicologia e a gente tem essa ligação entre o mundo espiritual e as nossas emoções, os nossos pensamentos, e é justamente disso que a gente vai tratar aqui hoje. Inclusive, a psicologia moderna considera o homem um ser biopsicossocial e espiritual. Pode passar, Jorge, por favor. Então, para a gente começar, o primeiro conceito que eu queria trazer é sobre a mediunidade, que inclusive foi a última palestra, o último tema de palestra, né, que o nosso irmão Leonardo falou em setembro. E aí eu achei muito bom, porque eu lembrei que a gente ia precisar desse conceito aqui nessa palestra. E a mediunidade é a faculdade que permite o intercâmbio entre o mundo físico, ou seja, o mundo aqui dos encarnados, onde nós estamos, e o mundo espiritual, dos desencarnados. E todos nós, em maior ou menor grau, sofremos influência do mundo espiritual. Isso significa dizer que todos nós somos médiuns, todos nós temos mediunidade. Mas eu nunca vi nada, eu nunca ouvi, eu nunca senti. Isso quer dizer que eu sou médium? Sim. Você pode não ter uma mediunidade ostensiva, né? Que a gente chama de mediunidade ostensiva, que é justamente você conseguir ter a vidência ou a audiência, né? Que foi até o que o nosso irmão Léo falou na última palestra. Mas se você, de alguma forma, sofre influência do mundo espiritual, você tem a faculdade da mediunidade. E todos nós temos, porque todos nós estamos sujeitos a essas influências. Vocês aqui, quando vêm aqui no LIAP, vocês não se beneficiam dos passes, dos tratamentos? Se beneficiam? Sim. Então, estão sofrendo influência do mundo espiritual. Pode passar, Jorge, por favor. Né? Então, aqui existem os chamados médiuns ostensivos, como eu disse, que possuem, né, o que a gente chama do canal mais aberto e de maior sensibilidade. E existem aqueles que apenas recebem influência do plano espiritual, mas não possuem capacidade mediúnica ostensiva. Né? Essa influência pode ser nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, no nosso comportamento, né? Na nossa energia como um todo. Então, quando às vezes a gente entra num lugar e a gente pensa assim, nossa, não senti uma energia boa nesse lugar, cheguei lá e me senti mal, eu estava bem e me senti mal, uma energia pesada, né? Então, pode ser isso. E aqui uma observação importante de que quanto mais ostensiva for a sua mediunidade,
mais propenso ao desequilíbrio o médium está. Por quê? Seu canal é mais aberto e ele está mais propenso à influência do mundo espiritual e de, muitas vezes, espíritos com baixa vibração, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ele deve ter atenção redobrada aos seus pensamentos, emoções e comportamentos. Pode passar, Jorge, por favor. Então, aí os médiuns ostensivos, exemplos, videntes, audientes, psicógrafos e outras influências nas nossas intuições, pensamentos, sentimentos. E muitas vezes não nos damos conta que estamos sob a influência dos espíritos desencarnados. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Pode passar, Jorge. Aí aqui eu achei importante trazer esse conceito da psicologia, que eu sou bem suspeita para falar, mas eu gosto muito, de como a psicologia entende o nosso funcionamento. E aí eu vou falar sobre uma abordagem da psicologia específica, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem com a qual eu trabalho. E o que a TCC, ou a terapia cognitivo-comportamental, fala? Que não importa, não é a situação em si que vai determinar como a gente pensa ou como a gente se sente e se comporta, mas sim como a gente interpreta aquela situação. Então, se uma pessoa, por exemplo, perde um emprego, mas aí ela interpreta que aquilo ali é o fim do mundo, que ela não vai conseguir mais nenhum emprego, que ela já está muito velha para o mercado de trabalho e vai ser impossível agora. Vocês acham que ela vai se sentir mais ou menos motivada para tomar uma ação? Menos. Isso vai influenciar nas emoções que ela vai sentir? Sim. E, consequentemente, nos comportamentos. Pode sofrer, exatamente. Então, muito. Bullying, tudo, todas as situações, qualquer uma que acontece na nossa vida, está sujeita a essa nossa interpretação. Não significa que a gente deve ter, a positividade. Então, agora eu só vou ser positivo e não vou mais ter as emoções ruins, Não, não é isso. As emoções, elas vão existir e são importantes. A gente tem que sentir tristeza, raiva, tudo isso. O que conta é como a gente vai agir a partir dessas emoções. E isso tudo aqui está interligado, Os nossos pensamentos influenciam nas nossas emoções, nos nossos comportamentos, nas nossas reações fisiológicas. Então, ansiedade, que muita gente tem ansiedade. Aí vem taquicardia, respiração acelerada, sudorese. Exatamente, coração acelerado. E aí isso aumenta ou diminui o nosso sentimento de ansiedade? Aumenta. E aí as coisas vão, uma influenciando na outra e se reforçando. Pode passar, Jorge, por favor. E aqui eu coloquei um conceito também da terapia cognitiva que eu acho muito interessante, que é a profecia autorrealizável, que demonstra a força do pensamento. Então, o termo descreve quando as nossas crenças moldam os nossos comportamentos e, com isso, acabam criando a realidade que a gente já imaginava no primeiro momento. Então, se eu acredito que eu não vou conseguir, eu ajo com menos confiança, desisto mais fácil e acabo confirmando a minha crença inicial. Pode passar, Jorge. O exemplo que eu dei, do desemprego. Então, situação, a pessoa está desempregada, estar desempregada é a situação. E se achar um fracasso. Pensamentos possíveis. Eu sou um fracasso, não adianta nem tentar, eu não vou conseguir mesmo, eu não vou passar em nenhuma entrevista, e a pessoa fica com aquilo ali, naquela ruminação, aí fica deitada na cama, pensando, as emoções, tristeza, desesperança, angústia. A pessoa vai ter ânimo, motivação para levantar da cama, procurar emprego e dar o seu melhor? Não. Então, se ela não vai nem procurar, qual a probabilidade dela conseguir o emprego?
Nenhuma, se ela não vai nem tentar, né? Nenhuma, né? Pois é, ela não vai nem conseguir. E aí, isso confirma o que ela pensou lá no início. De que eu sou um fracasso, porque tá vendo? Olha, tá vendo como eu não consigo emprego? Mas ela não conseguiu emprego não é porque ela é um fracasso, é porque ela nem tentou. E isso veio do pensamento. Então, olha como o nosso pensamento tem força, tem poder. Então, isso é da situação do desemprego, mas poderia ser num relacionamento amoroso, né? Então, eu não mereço ser amada, as pessoas não gostam de mim, então eu também nem vou procurar um relacionamento amoroso. A pessoa não sai mais de casa, e aí, tá vendo? Eu não tenho ninguém. Mas não tem ninguém porque não se permitiu, não procurou, porque não acredita que não merece aquilo, e não porque é uma pessoa que não merece de fato, mas sim porque é a interpretação dela daquela situação. E muitas vezes essas crenças são crenças muito profundas, a gente está falando aqui, né, de uma forma mais superficial, mas são crenças que vão sendo formadas ao longo de toda a nossa vida e vão sendo fortalecidas, e é muito difícil desfazer essas crenças. Pode passar, Jorge. Agora, né, a gente vai um pouquinho além, porque a gente falou sobre o pensamento na visão da psicologia, né? E o pensamento na visão espírita. Aí eu coloquei aqui duas citações. Primeiro, de Emmanuel. O pensamento é força criadora e cada criatura vive imersa no clima mental que ela própria gera. Não tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar da psicologia? Sim. Então, olha só como as coisas são parecidas, né? Então, André Luiz também em Mecanismos da Mediunidade. A mente é como uma estação emissora e receptora de ondas. Pensamentos elevados atraem bons espíritos. Pensamentos negativos sintonizam com vibrações densas. Então é isso, o nosso pensamento, ele viaja por ondas de frequência, né? E aí, se a gente está numa frequência baixa, numa frequência densa, lembra lá da mediunidade, que é um intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual? Se a gente está numa frequência densa, a gente vai conectar com que tipo de espírito do mundo espiritual? Na mesma frequência. Concordam? Pode passar. Oi. Já tem muito tempo com a sua sogra, né? Estudou? É isso aí. Mais ou menos. Olha só essa imagem, gente, que interessante, que mostra isso. Ali é o médium. E aí vocês estão vendo que a gente acabou de falar de frequência, né? De ondas. E aí, tá ali três tipos de ondas. Onda longa, onda média e onda curta, né? E aí, se o médium, ele tá numa onda longa e o espírito tá numa onda curta, eles estão na mesma frequência? Não. Então, não vai sintonizar. Agora, se eles estão na mesma frequência, vai acontecer essa sintonia. A gente atrai os espíritos por essa sintonia, pela nossa frequência vibratória, para como a gente está vibrando. E isso vem através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, de tudo que a gente faz aqui no plano físico. Então, através do pensamento, os espíritos podem manipular o fluido cósmico ou universal e criar o que for de sua vontade, porque o perispírito possui propriedades de plasticidade, que ao comando do espírito se modifica. Pode passar, Jorge, por favor. E aí aqui eu trouxe algumas perguntas lá do Livro dos Espíritos que fala justamente sobre esse tema. Olha essa primeira. Os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? E aí a resposta é sempre dos espíritos, né? Eles responderam: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem.
Lembra que lá no primeiro slide a gente falou que às vezes a gente está sob influência dos espíritos, mas a gente não percebe? Então, se a pessoa não tem um autoconhecimento, se a pessoa não conhece a doutrina, se a pessoa não está vigilante, ela pode estar sob essa influência e não perceber. Outra pergunta: temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não deixeis de considerar que vários pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre um mesmo assunto, e que muitas vezes eles são contraditórios entre si. Pois bem, neles há sempre um pouco de vós, né? E eles estão falando da gente, e um pouco de nós, estão falando deles. É isso que vos deixa na incerteza, pois tendes em vós duas ideias que se entrechocam. Então, às vezes, a gente está confuso, a gente está sentindo alguma coisa que a gente está achando estranho. Poxa, mas isso não é, eu não sou assim, eu não tenho essa personalidade, essa raiva está uma raiva muito maior do que o normal, está desproporcional à situação. Pode ser uma influência, pode ser um pensamento, uma emoção sugerida. E, às vezes, basta uma brecha. Então, assim, no primeiro momento, não é que, né, o pensamento vem do nada, assim, do espírito. A gente pode ter um pensamento nosso de baixa frequência, um pensamento ruim, né? A gente tem que dar espaço, lembra, para sintonizar com a mesma frequência. Então, mas se a gente já entra nessa mesma frequência, eles podem alimentar o que a gente já está sentindo. Então, a raiva que a gente sente pode começar com a gente, mas a proporção que ela toma pode ser alimentada pelo plano espiritual, né? Por esses espíritos de baixa vibração, sempre lembrando. Pode passar, Jorge, por favor. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que ocorrem num primeiro impulso. Além disso, essa distinção nem é tanto de vosso interesse, e muitas vezes é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Comentário de Kardec. Se nos fosse útil poder distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo. Quando uma coisa permanece vaga, é porque assim deve ser, para nosso bem, para o nosso bem. Então, às vezes a gente se pergunta, né? Tá, então se eu posso estar sob influência, como saber se esse é um pensamento meu ou se é um pensamento né, sugerido por algum espírito de baixa vibração? Muitas vezes a gente não vai ter como saber, principalmente se você não tem autoconhecimento, se você não estuda a doutrina espírita, né, se você não está ali vigilante aos seus pensamentos e emoções. Mas isso não é ao acaso, isso tem um motivo, né? Não, seria muito fácil se a gente simplesmente pudesse distinguir assim, né? Ai, nossa, não, isso daqui não é meu, né? Seria mais fácil. Então, isso é uma prova para a gente também, ter que lidar com isso, né? Porque muitas vezes essas influências vêm justamente para nos desestabilizar. A Renê estava falando hoje, né, Renê, de que no dia de reunião acontecem 1000 coisas para a gente não chegar aqui, né? E isso são influências, né? Para testar a gente, muitas vezes. E imagina se as coisas começam a dar errado, um pneu fura, a gente derrama café na roupa quando está saindo de casa. Aí, que emoção a gente sente nessa hora? Raiva. Muito bem, Manoel. Isso aí, ó. A gente sente raiva. Você tá aqui? E aí, quando a gente sente raiva, gente, a nossa frequência vibratória, ela diminui ou aumenta? Aumenta? Diminui. A nossa frequência diminui. E aí a gente sintoniza com espíritos bons ou ruins? Bom.
ruins. Com a Ana Paula. Se a nossa frequência vibratória diminui, a gente sintoniza com espíritos ruins e que aí vão alimentar. Ah, tá vendo? É isso daí. Não sente raiva mesmo, não vale a pena ir lá para o centro, não. É domingo de manhã, vai dormir. Né? Então, isso acontece nessas situações, isso acontece com vícios. Então, se a gente tem vício, qualquer tipo de vício, a gente tem ali junto com a gente espíritos com o mesmo vício, que ficam ali estimulando que a gente beba mais, que a gente fume mais, que a gente coma mais. Né? Isso ali está alimentando. Pode passar, Jorge, por favor. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai o assunto. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Pode-se escapar da influência dos espíritos que induzem ao mal? Resposta: sim, pois tais espíritos só se prendem àqueles que os solicitam pelos desejos ou que os atraem por seus pensamentos. O que a gente está falando exatamente. Pode passar, Jorge, por favor. A importância da frequência vibratória. Vigiai e orai. Né? É uma frasezinha muito conhecida. Devemos estar o tempo todo vigilantes, com o objetivo de manter a nossa frequência vibratória elevada, para que possamos sintonizar com os bons espíritos, não com os maus. Passe e tratamentos. Frequentar a casa espírita para receber o passe e os tratamentos espirituais é essencial para o nosso equilíbrio, tanto emocional, quanto físico, quanto espiritual. Mas de nada adianta a gente ter esse comportamento de estar aqui toda quarta, domingo de 15 em 15 dias. Essa quarta-feira eu vou tentar vir porque eu falou, né? Então, bem, Manu. Então, não adianta de nada a gente ter esse comportamento se a gente não fizer o mais importante, que é o quê? A reforma íntima. Mas, então, você tem que praticar a reforma íntima. E o que é a reforma íntima, gente? Alguém sabe dizer? Ajuda ao próximo, as coisas legais, tentando tomar o seu ritmo e as circunstâncias possam cumprir isso. Exatamente, Rodrigo. A defesa Isso aí. Então é isso. A gente vem aqui. Vocês vêm aqui, assistem palestra, né, leem aqui o evangelho, vão, entram e tomam o passe, fazem os tratamentos, mas aí vocês saem daqui, vamos supor que vocês saiam daqui e não colocam nada em prática. Adianta alguma coisa? Não, a reforma íntima é você colocar em prática o que você aprende. É você vigiar os seus maus comportamentos, é você tentar eliminar esses maus comportamentos e estimular os bons. A gente vai falar também já sobre isso. Pode passar, Jorge, por favor. Então, aqui, exatamente, como manter a frequência vibratória elevada, né? Mas antes de eu falar isso, né, só uma coisa importante desse exercício da reforma íntima, é importante a gente fazer no nosso dia a dia, porque assim, é um esforço, né? Da gente estar vigilante é muito difícil, gente. Porque no dia a dia, ali na vida material, né, que a gente não está conectado, quando a gente está aqui ouvindo palestra, é mais fácil, a gente reflete, a gente lembra de situações que isso se aplica e aí pensa, não, vou colocar em prática. Mas aí chega no dia a dia, a gente se estressa com alguém do trabalho, é muito mais difícil, a gente se estressa com alguém, com o nosso cônjuge, nossos filhos em casa, é muito mais difícil. E aí, os maus espíritos estão ali à espreita, só esperando uma oportunidade para a gente dar essa brecha, ou seja, para a gente baixar a nossa frequência vibratória e eles alimentarem. Então, se um casal está brigando, eles estão ali à espreita. Se o casal
já começa a elevar um pouco o tom, aquilo ali fica mais, né, com mais raiva, o ambiente fica mais carregado, eles vão estimular essa briga, né? E aí, quando você vê, isso estimula também, vai virando um ciclo. E é isso, a gente tem que olhar para o nosso comportamento, porque se a gente faz só o tratamento e não coloca em prática, é como se a gente tomasse banho e depois saísse e fosse para a lama, né? Se sujasse. Não adianta a gente vir aqui no centro, tanto quem vem se tratar quanto quem vem fazer o trabalho, e a gente sair daqui e no dia e durante o dia brigar, né? Durante o dia ter egoísmo, fazer julgamentos, pequenas coisas, muito pequenas, mas que baixam a nossa frequência vibratória. Então, como manter essa frequência elevada? Do ponto de vista psicológico, cuidar da sua mente, observar e questionar seus pensamentos negativos, cultivar emoções positivas de gratidão, de empatia, de amor, de paciência e esperança. Cuidar do seu corpo, isso também é muito importante. Então, da sua alimentação, fazer atividade física, exercícios de relaxamento para você se conectar com a espiritualidade. Procurar ajuda psicológica se necessário, isso também é muito importante, porque todos nós podemos nos beneficiar do processo terapêutico, né? E isso não é vergonha para ninguém. E do ponto de vista espiritual, que também é muito parecido com o ponto de vista psicológico, como a gente está falando, essas coisas estão interligadas. Então, mantenha-se sempre conectado com o pensamento elevado, né? Aqui nos tratamentos vocês não ouvem. Meu irmão, pense em Jesus, eleve seu pensamento, é justamente isso. Pratique a caridade, o amor ao próximo, a compaixão e o não julgamento. Já aprendi isso na aula, mas às vezes... Muito bem, Manu. Mas às vezes não cai aqui. Se atente aos seus vícios e más tendências. Estude a doutrina espírita para aprimorar seu autoconhecimento e autodesenvolvimento. Oi, querido, estou terminando. Já falo com você, tá? Jesus é bom pra gente. Pode passar, Jorge, por favor. Ou seja, autoconhecimento e autoobservação são a chave para a reforma íntima. Pode passar, Jorge. Obrigada. Gente, olha, muito boa palestra para todos nós. Ensinamento assim, não sei, são ensinamentos maravilhosos. Nós só temos que agradecer a bondade das nossas irmãs que vêm aqui em nossa casa, nos esclarecer e nos ensinar, porque na realidade é sempre bom relembrar os ensinamentos de Jesus. Muito obrigada e te agradecemos de coração. Eu estou aqui, deixa eu ver se eu consigo sair daqui para te dar um abraço e também para pedir aos nossos irmãos, os tarefeiros de Jesus, a nossa tarefa do amar e do servir, para que possam se dirigir às salas e o nosso irmão cantando Quanta Luz, porque realmente a luz chega aqui, né? Muito obrigada, foi lindo. Todo ano ela vem fazer a palestra, gente, é realmente maravilhoso. Obrigada. Vamos lá, os irmãos para o tratamento. A voz do mestre fala.
Muito bom, muito bom. Bom dia aos nossos irmãos, sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar. Que as bênçãos de Jesus continuem recaindo aqui sobre todos nós, né? Em nossa casa, através dos benfeitores espirituais que estão presentes em nosso lar, que sempre estão presentes aqui, né? Então, vamos dar continuidade, a gente está com um pouco de urgência, né? Então, agora seria a nossa irmã Valéria vai fazer o evangelho. Vou passar para ela aqui. Bom dia a todos. O evangelho de hoje é no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instrução dos espíritos, limites da encarnação. Aí é uma pergunta aqui que é respondida. A pergunta é a seguinte: quais são os limites da encarnação? Resposta: a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende, por isso, o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado e diáfano e quase fluídico, de grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais, até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados, como estações, aos espíritos muito avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda a parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, se pode dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual o liga seu grau de adiantamento. Que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos
desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Então, é uma resposta complexa, se a gente pensar bem, para essa pergunta. Quais são os limites da encarnação? Aqui na Terra, quanto tempo a gente vai ficar encarnando na Terra? Quanto mais materializado a gente tiver, mais encarnação aqui ou em outros mundos parecidos com a Terra a gente vai ter. Quanto mais a gente se desmaterializar, ou seja, se espiritualizar, menos encarnações aqui na Terra ou em mundos parecidos com a Terra a gente vai ter. São Luís, que fala sobre isso, a última vez que a gente teve notícias, né, na Revista Espírita, é um espírito que habita Júpiter, por exemplo, que já é um mundo feliz, né, um mundo mais evoluído que a Terra. E o corpo lá já é bem mais fluídico. E tem encarnação lá? Tem. Eles vivem em cerca de 500 anos, né? 5 décadas da Terra, 5 centenas da Terra, né? Vamos dizer assim. Mas, quando eles desencarnam lá em Júpiter, não tem essa sensação de morte, como a gente tem, né? De insegurança. Não tem. Eles conversam através do pensamento. Mas nós estamos muito longe ainda de chegar a encarnar em Júpiter, né? Nós ainda temos que passar algumas pelo menos, encarnações aqui na Terra, para nos depurarmos, né? Para a gente não precisar mais. Imagina se a gente pudesse ler o pensamento de todo mundo aqui, entre a gente. Que vergonha! Não leiam o meu. Por quê? Nós não estamos nesse nível ainda de poder ler pensamento e saber travar o nosso pensamento, né? Então, vamos encarnar ainda bastante na Terra. Por quê? Estamos muito materializados. Vimos uma palestra agora, a influência enorme que nós temos, né, de intercâmbio e como é importante manter o nosso estado de pensamento vibracional positivo alto. Então, qual é o limite? Depende de cada um de nós, do nosso conhecimento, autoconhecimento e do trabalho e esforço que cada um vai fazer para se elevar. E à medida que a gente vai se elevando, trabalhando, a gente vai ficando mais leve, mais feliz. Por quê? A consciência da gente com o dever cumprido ao longo do dia e à noite, faz a gente ficar mais leve, deitar no travesseiro, mais feliz. Isso já é uma experiência nossa. E à medida que a gente for encarnando, a gente já vai passando pelas provas, né, e as expiações que a gente tem que passar do nosso passado. Então, vamos pensar assim. Quando a gente desencarnar, a gente vai para a erraticidade. O corpo fica, porque a gente veio aqui, é uma passagem, e lá a gente estuda e trabalha também, para se preparar para uma próxima encarnação. A ponto de, à medida que a gente vai melhorando, se melhorando, a gente vai pedindo até para voltar, para ajudar os que aqui estão. Sabemos disso, né? Em vários livros espíritas, alguns espíritos amigos, que já evoluíram mais antes da gente, pedem para vir aqui, novamente na Terra, para ser um ponto de apoio para as nossas famílias, né? Para ser um ponto de apoio numa organização, numa ONG, num lar espiritual, na nossa casa mesmo. E aí a gente vê, às vezes, crianças ainda com uma elevação tão bonita, né? Trazendo para a gente o apoio, ligando as famílias. Às vezes a família está toda perturbada, nasce uma criança. Né? Um espírito volta numa encarnação, trazendo aquela alegria e esperança de união, de amor, de paz, né? De alegria. Muito obrigada. Eu só lembro de uma coisa interessante, né? Os espíritos estão nos avisando que o planeta Terra vai mudar de nível, né? Como se fosse assim, né? Vamos sair do nível primário e vamos passar para o secundário. Na escola é assim, né? Sai do nível primário para o secundário. Então, a Terra vai passar para o nível acima, secundário, digamos assim. Quem estiver
com condição de ser aprovado no secundário, vai continuar na Terra. Aqueles que não tiverem condição de serem aproveitados no nível secundário, vão para uma outra escola no mundo espiritual para dar continuidade ao seu aperfeiçoamento. Porque eles não conseguiram, eles vão ficar em segunda época, digamos assim, né? Não conseguiram alcançar o nível secundário, que vai ser o novo nível da Terra. Então, quem não conseguir ficar nesse nível, vai ter que ir para uma outra escola, ou seja, um outro planeta, né? Para poder continuar fazendo a sua segunda época, digamos assim, né? Segunda chamada, segunda época, né? Antigamente tinha a segunda época, agora não tem mais, né? Então é isso, né? Porque a Terra vai passar para um plano superior, de espíritos mais elevados. Então a gente tem que estar preparado para isso, né? Que a gente pode ficar aqui ou não, a gente não sabe onde vai passar a régua. Qual vai ser a nota mínima? A gente não sabe qual vai ser a nota mínima para ficar aqui, né? Para ficar aqui, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Nisso, né? E tem uma outra coisa, vocês lembram da história de Adão e Eva que foram expulsos do paraíso? Não é? A Terra vai se tornar um paraíso. Aqueles que não ficaram aqui, que não ficarem aqui, vão ser o quê? Expulsos desse paraíso que vai se tornar a Terra, porque ela vai se transformar, e a gente vai ter que ir para um outro lugar, que é a mesma situação de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso. Né? Então, a história da realidade da Bíblia está se repetindo, vai se repetir nessa situação agora da Terra. Dizem que Adão e Eva vieram de Capela, que é um planeta que passou para esse nível superior, né? Passou para o nível secundário. E os espíritos que estavam lá, no caso Adão e Eva, foram expulsos daquele paraíso para cá, né? Um planeta ainda de guerras, de doenças, de mortes, de situações difíceis, né? Daí a história de Adão e Eva serem expulsos do paraíso. É uma imagem figurada que nos foi passada na Bíblia, contando essa história da transmigração dos espíritos no espaço, de um mundo para o outro, conforme a evolução dos mundos vão ocorrendo. Não é uma coisa interessante, né? Isso está lá escrito lá, ó, na Bíblia, né? A história de Adão e Eva, contando o que acontece. Só que a gente ainda não tinha entendimento. Agora a gente entende o que é isso, né? A gente agora compreende que é o espírito que vai perder o paraíso, não alcançou o seu nível de evolução, vai ter que se transmigrar para outro mundo, né? É isso aí. Vamos para a música. A música agora é de São Francisco de Assis. Vamos lá. Fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais
fazei que eu procure mais compreender, amar e ser amado, pois é tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado ao nosso irmão Rafael. Obrigado por tudo. Nós vamos passar agora rapidamente para a nossa irmã Sheila. É Sheila? Não, é a nossa irmã Rosilda, né? Desculpe. É a nossa irmã Rosilda. Para fazer o livro Vinha de Luz, né? Vamos lá. Primeiro, bom dia a todos. Que Jesus continue nos abençoando e essa espiritualidade amiga, nos protegendo, nos dando força, coragem e fé para cada dia que precisamos passar durante a semana. O número da lição é 24 e tem o título No Reino Interior. E diz assim: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. É de Paulo aos Romanos 14, 19. E diz assim, nosso irmão Emmanuel, através de Chico: não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, referindo-se às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Gravemos bem essas duas palavras. Essa expressão, toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos, raciocínios, ações, reações, possibilidades, tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia as questões do mundo exterior, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece e não aproveita os recursos em mãos para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interior estará dividido e atormentado, sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagem ao mal, causados pelos comentários alusivos à deficiência de muitos de nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou a praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Então, nós vamos aqui agora procurar entender um pouco mais o que o nosso irmão Chico trouxe para nós, nosso irmão Emmanuel, através de Chico. No reino interior, então precisamos entender o que é esse reino interior. Esse reino interior é o reino que habita em nós. Nós já acabamos de assistir uma senhora palestra que une a psicologia à espiritualidade. Muito bem trazida, maravilhosamente trazida pela nossa irmã Giovana. Nós procuramos, então, ela trouxe essa conexão da psicologia com a espiritualidade. Eu, quando na minha mocidade, tive a bênção, né, Jorge, de conhecermos um grande orientador chamado Valdir Faria, que ele dava uma atenção muito especial ao jovem, à criança em primeiro lugar e ao jovem. Ele cuidava muito, como a nossa casa também está cuidando.
porque nós temos que estar também de olho, projetar no futuro. Amanhã nós estaremos desencarnados, né? E a criançada e os adolescentes assumirão se nós trabalharmos bem o campo. Então, ele dizia que o Espiritismo era ciência, filosofia, religião e psicologia. Vejam como ele já tinha uma visão. Ele já colocava a psicologia nesse patamar dessa tríade, que é a doutrina espírita, que é uma bênção em nossas vidas, né? Abraçou a psicologia. E lá no livro dos Espíritos já tem, também, reforma íntima. Esse reino interior é tudo que passa aqui dentro. Aí tá. Desculpa, gente. Olha, o reino interior é um reino que precisamos cultivar aqui dentro de nós. Para cultivar esse reino bem, nós precisamos, em primeiro lugar, foi trazido aqui também, o autoconhecimento. O autoconhecimento é a gente estar procurando refletir. Estamos aqui agora, nesse momento, recebendo as lições que nos foi trazida pela doutrina espírita, que, aliás, tem uma música, né? Esse mês é o mês de Kardec, não podemos esquecer, que foi o codificador da doutrina, que ela é o hino ao espiritismo, que eu gosto muito, e diz assim, olha, doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz divina é nascer, renascer, amar e progredir. Proclamo os irmãos do céu a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai. Vosso Pai é Deus. E sois vós, todos nós, a família universal. Esse é o hino ao espiritismo. E o Kardec, né? Ele teve uma educação primorosa de um grande educador francês, Pestalozzi, que Pestalozzi já trazia educação de forma mais abrangente, não aquela educação do passado. Ontem até assisti no teatro trazido pelas crianças, fui ver o neto, sou apaixonada pelos meus netos, né? Então, ontem eles tinham uma apresentação, vai chegando o fim do ano, começam as apresentações. Eles fizeram um projeto literário que era assim, encontro das 3 gerações. Olha que lindo, né? A criança, o jovem, o adulto, né? Chegando até o envelhecimento. Então, ele, nesse encontro de gerações, ele até dizia uma expressão, era um avô contando muitas histórias para os netos. E eu achei uma coisa engraçada que um deles, um dos netos desse avô, dizia assim, vovô, você está com uma borracha na cabeça, a borracha está apagando as coisas. Estava lembrando, né, que muita... E a gente começa assim, vai buscar uma coisa na geladeira, já não sabe mais o que foi buscar, né? Não sabe onde deixou a chave, os óculos, principalmente. Cadê meus óculos? Cadê meus óculos? Então, achei muito interessante o trabalho literário que foi processado em cima disso. Então, eles, no final do teatro, eles elaboraram um livro com todas as histórias que o avô contava e já não lembrava tanto. Entendeu? Eu achei muito interessante essa colocação. A gente, às vezes, bota uma borracha na cabeça para apagar certas coisas, principalmente as que Jesus ensinou, né? Porque a gente primeiro passa pelos instintos acelvajados, depois a gente passa as sensações, até chegar aos sentimentos mais apurados, leva um tempo, como a lição diz aqui, não podemos esperar que o Evangelho obtenha vitória imediata, não. No espírito dos povos, né? A influência dele é manifesta no mundo. Em todas as coletividades, nós temos evangelhos expressos, cada povo com a sua expressão de colocar o evangelho, não é? Uns ainda acreditam que Jesus ainda vem. Então, cada qual, e nós temos que respeitar todos os pontos de vista, como diz a lição. Mas aqui é referente a Márcio Mano, mas sou feliz a verificar que toda a transformação é vagarosa e difícil. Lembra que eu pedi para vocês lembrarem dessa frase, na verdade é uma frase. Referindo-nos às massas humanas, nós somos compelidos a ver que transformação é vagarosa. É devagar, devagarinho, como diz o nosso Martinho da Vila. É vagarosa e é difícil. A Joana de Ângela não gosta que use muito. A Joana de Ângela é a psicóloga da espiritualidade. Toda a obra de Divaldo tem o viés da Joana.
que é quem psicografa através dela, né? É o Divaldo. E é uma riqueza inimaginável a obra de Joana de Ângeles em relação à psicologia. Ela aborda a vida. Joana de Ângeles traz vida e aborda a vida. Então, ela traz o quê? A doutrina de Jesus, explicada nas diversas abordagens que tem a psicologia, mas essa psicologia da Joana é uma psicologia que tem de positivista, ela é humanista, ela é existencial, que cuida das nossas dificuldades enquanto estamos passando por aqui. E a gente não podia deixar de citar a Joana, porque procurem a obra dela. Acho até que devia vender um pouco mais aqui na livraria, sabe, Jorge? Então, para a gente começar a ver esse lado psicológico nosso, que interfere nas nossas atividades, diariamente. Agora, ele vem falar da esfera particular. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos, raciocínio, ações e reações, possibilidade, tendências, pensamentos e criações. Agora, em se tratando de nós, claro que Jesus é universal. As bibliotecas do mundo inteiro traz ele. Agora, temos que cuidar da nossa parte individual, porque quem vai fazer a coletividade, o social, é cada um de nós. Se nós nos cuidarmos, se nós que somos da doutrina espírita, estivermos estudando, é muito bonito estudar, belo, mas praticar é muito mais belo ainda, não é isso? E é isso que ele vai trazer aqui na nossa lição. Basta que o aprendiz se aperfeiçoe o mestre. O ensino evangélico pode exteriorizar-se em obra imediatista. Embora essa transformação seja vagarosa, a lição quer nos dizer que nós podemos começar a fazer coisas pequenas. Aliás, as grandes começam-se na pequena. É cuidando de nossos filhos que nós vamos dar uma educação maior para eles lá na frente. Se ele tiver evangelização, já desde cedo, um dia, por mais que ele depois se ache o máximo, vai estudar a medicina, vai ser o médico, aí começa a questionar na faculdade, uma opção de coisa. Eu tenho 2 filhas, uma que é professora, outra que é médica. Então, elas chegaram um tempo que elas pararam com a doutrina, porque elas ficavam cheias de questionamentos, né? E sabe como é que é questionamento de jovem, não é? Ligado à ciência, acha que tudo é só ciência, não é só ciência, né? A gente acabou de verificar isso aqui agora. Então, a lição vem nos dar um puxão aqui, da gente cuidar da nossa parte individual. Cuidar, como a nossa irmã trouxe, Giovana, dos nossos sentimentos, das nossas reações. As reações vai acabar, às vezes, destrambelha todo o sistema nervoso central, sai arrebentando tudo, aí começa você. Tem uma discussão, aí dá dor de cabeça, em primeiro lugar, vem uma dor de cabeça, daqui a pouco explode uma gastrite, daqui a pouco explode o joelho não quer andar mais direito, porque o sistema nervoso está todo arrebentado, estraçalhado. Então, ele pede para a gente ter cuidado com as nossas reações. Não é? Um carro corta o outro, aí eu digo meia dúzia daquelas coisas que não devo dizer, em vez de dizer assim, vai, meu irmão, com Deus, vai com paz. Às vezes ele está com pressa, precisa chegar no hospital, socorrer alguém. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço vai estar perturbado. Se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece, se não aproveita os recursos, nós temos recursos para ir transformando essa parte, esses sentimentos negativos, esses pensamentos negativos. Meu Deus, sentimento cura, pensamento cura. Nós estamos numa onda de vibrações, como a irmã trouxe, né? Nós estamos mergulhados num campo elétrico e magnético. Nosso corpo tem eletricidade, nosso corpo tem magnetismo. Há pessoas que curam só com o olhar. Eu já tive uma experiência dessa. Eu vi uma professora de educação física, estava ensinando para dançar na festa junina, chegar com o tornozelo torcido e dizer assim, gente, eu tenho que ensaiar às 3 horas da tarde, uma porção de crianças, ela era professora de educação física e ela é responsável pelo trabalho da festa junina das danças. Estou aqui com o meu tornozelo, dá para vocês olharem para o meu tornozelo?
Então, nós reunimos a equipe que estava lá de manhã cedo, e a gente começava bem cedo o trabalho, e aí pedimos a todos que pensassem no tornozelo dela. Todos olhassem, mandassem essa vibração, esse pensamento forte e positivo. Gente, daqui a pouco ela diz assim, olha, gente, fui curada por um olhar. O fato é que o trabalho saiu, o trabalho fluiu, porque o pensamento era positivo, nós estávamos unidos uns com os outros, e acontece, a gente precisa confiar em Deus, acreditar mais. A gente, às vezes, só diz, tem gente que fala, né, Deus, Jesus Cristo salva, a gente vai só falando, mas a gente pensa realmente que Jesus Cristo está ali para nos salvar? Porque se a gente acreditar, a gente consegue realizar os nossos sonhos. Algum dia, irmão Jorge pensou que estaríamos aqui nesse paraíso todo? Uma casa, 2 casas, sei lá, 3 casas. Então, aqui é o paraíso, é o momento que nós precisamos deixar de lado, esquecer um pouco as nossas atribulações, os nossos tormentos, que às vezes não são poucos, não. Tormento de saúde, tormento financeiro, gente. Não está brincadeira, os juros estão altos. Então, a gente deixar de lado um pouco esses tormentos e ficar assim mais leve para receber as bênçãos que estão jorrando aqui agora, nesse momento. Então, diz assim mais a lição. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e desfazem-se sem qualquer benefício à terra. Então, está alertando a gente aqui, ó, que nós podemos, só falando de evangelho, não botando a mão na massa para fazer alguma coisa, porque diz aqui a lição, a gente pode fazer pequenas coisas muito úteis. Dar um abraço, visitar um asilo, visitar um orfanato, dar uma palavra para o irmão que perdeu um filho. Já pensou uma mãe perdendo um filho? A dor que essa mãe está? Sentar com a mãe, deixar que a mãe fale. A gente precisa aprender mais a ouvir também do que falar. Entendeu? Não nos entreguemos ao desequilíbrio de força em homenagem ao mal causado pelos comentários alusivos à deficiência. A gente fica julgando as pessoas, foi trazido aqui, ao invés de fazer o auto-julgamento. Eu acho que tem uma borracha na minha cabeça, né? Eu pulei a página. Ai, meu Deus. Não nos entreguemos ao desequilíbrio de forças ligadas ao mal. Para de ficar julgando as pessoas e olha mais para a gente, né? Sempre. Não vou evitar de fazer comentários, porque comentários abusivos e alusivos aos defeitos dos outros não vai adiantar nada para a gente, só vai nos fazer mal, né? A gente fica olhando o defeito, perde tempo do outro, em vez de a gente se preparar para dias melhores de nossa própria vida. O caminho é infinito, o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos, o auxílio sempre, o do ajudar uns aos outros. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas do Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Gente, se a gente já conhece um pouco da nossa doutrina, não é? Embora nós tenhamos já um acervo grande de obras publicadas aí que nos ajudam bem. O nosso irmão, aquele do CELD, nosso irmão que ajuda, que é o mentor do CELD, esqueci o nome dele agora, com a... Isso, o doutor Herman, ele diz para a gente primeiro cultivar uma disciplina, para depois amar. Eu fiquei pensando nisso. Realmente, se eu vou me estender esses meus sentimentos à altura do amor, não qualquer amor, o amor que Jesus ensinou. Se eu quero chegar lá, né, eu preciso me disciplinar em todas as possibilidades possíveis. Auxiliemos e edificamos. Então, a nossa preocupação, a irmã Reneide, ela diz um dístico muito importante sempre, amar e servir. Existe até um livro com esse nome, Amar e Servir. Então, para chegar a amar e servir, precisamos nos autoeducar, é questão de autoeducação mesmo, porque eu preciso educar o meu espírito, não é ficar educando só os filhos, não. Entendeu? Nós passamos para ele uma educação que, às vezes, ele vai
pensar de forma totalmente diferente de nós. Mas a gente precisa se disciplinar, ter cuidado com a nossa autoeducação, para que as pessoas também aprendam com os exemplos. Aproveita a oportunidade, gente, na construção do bem. Semeia a paz para colher a harmonia. Santificar as horas. Olha que coisa linda aqui na nossa lição. Santificar as horas e afeiçoar ao mestre também, ela coloca muito isso. Ele coloca aqui. Afeiçoar ao mestre está nas diretrizes que Jesus nos trouxe através de Deus. Deus mandou Jesus aqui na terra para ser o exemplo vivo do que nós precisamos seguir. Agora, se a gente não segue, a escolha é nossa. Nós temos a liberdade, a escolha, Deus nos deu. Escolha o que você quiser. Agora, cuidado com essa escolha, que toda escolha vai apresentar uma consequência. Gente, então, ele diz aqui na frente também que nós temos possibilidades, temos tendência. Eu, na próxima reencarnação, vou pedir a Jesus para melhorar minha tendência à música, que eu sou apaixonada por música. Quem sabe, não é? Nosso maestro, um dia a gente até reencarnar junto, para eu ver se eu aprendo. Então, nós temos tendências, temos possibilidades, somos capazes, sim. Essa história de coitadinho, para quem já entrou na doutrina espírita, já era. Vitimização, já era. A gente tem plenas possibilidades de ir mais adiante, de progredir, de evoluir, começando aqui e agora. Deus continue nos abençoando. Obrigada pela paciência, obrigada à direção da casa pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, nossa irmã. Nós vamos pedir ao nosso irmão Rafael para tocar agora Noites Traiçoeiras. Tá? Isso. Aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos.
mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer. Obrigado ao nosso irmão Rafael. Nós vamos passar aqui para a nossa irmã Sheila para fazer o livro Palavras do Coração. Tá? Bom dia a todos. A lição é: segue e confia. Quantas vezes as ocorrências calamitosas te induzem a esmorecer na jornada do bem? Em muitas ocasiões, tremes à frente dos acontecimentos infelizes que se te afiguram conjugados para te subtraírem a fé e te arrojarem à exaustão. Entretanto, no auge das lágrimas, eis que o socorro de Deus te surge por luz nas trevas. Conserva acesa a lâmpada de tua fé e segue adiante, clareando o caminho. Recorda os irmãos da estrada, para muitos dos quais uma réstia de luz é um tesouro dos céus. Na terra, por muito tempo ainda, a ventania da adversidade soprará sob as nuvens da provação, assumindo formas diversas. Virá nos dias cinzentos da enfermidade, nas horas vazias, quando os entes mais queridos te releguem a sós, nas expressões agressivas daqueles que ainda não te harmonizam com os ideais, na carência afetiva dos momentos de solidão, no congelamento indefinido de teus mais belos sonhos, ou na perda de criaturas amadas que te antecedem no mais além, ou que se afastam da senda para se atirarem nos precipícios da aventura na condição de vivos mortos. Ainda assim, segue sempre e não temas. Quando os impeças se te fizerem tão grandes Quando os empeços se te fizerem tão grandes à frente, qual se o céu te houvesse esquecido, guarda-te na confiança, porque todo ápice de sofrimento significa que o socorro vem vindo. Em qualquer situação, acalma-te para fazer o melhor. Nas dificuldades em que te reconheça, sê a paciência que age com caridade e inteligência, para que o bem se faça em auxílio de todos os corações que te compartilhem a vida. Aqui num comentário bem breve, que a lição por si só já fala tudo o que a gente precisa, né, que é seguir e confiar. Porque, na verdade, todos nós estamos numa jornada de aperfeiçoamento, nós com certeza vamos chegar lá, mas faz parte, e isso aí é da criação divina, que nós passemos por este momento que nós estamos agora. Eu penso muito assim, que eu acho que é como quando acontece com a semente, que ela vai para dentro da terra e que ali ela tem que eclodir. Eu acho que somos nós nesse momento agora. Então, até que a gente consiga eclodir, existem sofrimentos, existem dificuldades, e eu acho que o principal da doutrina, que eu acho, é explicar. Assim, explicação resolve não, mas ajuda. Ajuda a gente entendendo, a gente consegue ter mais fé, uma fé raciocinada. Por que nós estamos nessa situação? Ah, porque é assim? Não, não é porque é assim. Tudo que a gente colhe foi o que a gente plantou. Ninguém colhe o que não plantou. Então, se a gente está colhendo tempestade hoje, é porque a gente plantou ventania ontem, com certeza, e muita. A gente nem tem acesso. Se a gente pudesse ter acesso ao que a gente já fez, a gente não teria. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente nem conseguiria se levantar. Porque, vamos botar aí para trás. Se hoje a gente já tem essas tendências difíceis, às vezes, da gente sobreviver a elas, não é isso? Estou falando? A reforma íntima não é difícil? Tem coisas que são tão difíceis da gente sobrepor. Imagine a gente, olha, nas noites aí dos milênios. Não dá para a gente colher coisa melhor do que nós estamos colhendo. E, com certeza, o que nós devemos fazer? Nós devemos prosseguir com fé. E fazendo, a reforma íntima, ela depende muito de prece, de meditação e de vigilância. Porque realmente, a palestra hoje foi muito instrutiva, porque tudo começa no pensamento.
Tudo começa no pensamento. Se nós não dominamos a nós mesmos, se nós não dominamos o pensamento, acabou. Dali vem a enxurrada. Nós mesmos vamos nos causar mais malefícios. Nós vamos nos cercar daquilo que a gente tem dentro, né, no nosso foro íntimo, é daquilo que nós vamos nos cercar. Você vê isso, o bandido se cerca de bandidos, né? Os seres iluminados acabam se cercando o quê? De seres iluminados também. Exatamente. Sintonia é tudo. Nós precisamos agora sintonizar para a mudança planetária. Todos nós vamos ter que nos sintonizar com uma frequência maior. Se você não tiver nessa frequência, não é maldade, gente. Isso aí é a lei de Deus. Nós vamos para onde nós nos sintonizamos. Espero que nós venhamos a nos sintonizar aqui com a Terra, porque a coisa aqui vai ficar boa e não vai ficar bom para quem tiver que partir, mas faz parte do processo. Todos nós já passamos por isso e vamos continuar passando. Obrigada. Vamos pedir ao nosso irmão Rafael, que a música do Chico, né, agora, né? A música do Chico. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou para outros seguir. Pregou tanta paz, deixou tanta luz, dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Foi muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados sem sua porta bateram, suas mãos cheias de amor ele sempre estendeu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Neste plano aqui, sua missão terminou, mas sua marca para sempre nesta terra deixou. Quando sentir saudades, faça assim como eu, cante esta canção que o Chico renasceu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Obrigado ao nosso irmão Rafael. Nós vamos passar para o nosso irmão Eduardo, para que ele faça a psicografia para a gente. Bom dia a todos. No seio da humanidade germina as leis de Deus, como uma muda aguardando a semeadura
para enfim brotar. Analogamente, podemos considerar os homens como jardineiros responsáveis em regar e cuidar de tais sementes, de forma a transformar um pequeno broto num campo fértil e frondoso. Seguindo este raciocínio, para que o planeta se transforme em paragens de paz e harmonia, torna necessário cultivar os valores morais em consonância com as leis divinas. Cada ser que habita este planeta deverá arar a terra com mãos próprias, tornando-a fértil e assim colher os frutos do bom plantio. Graças a Deus. Então, cada qual segundo suas obras, né? Que é o que diz lá. Então, foi ótimo, nós estamos chegando ao nosso encerramento, né? Vamos encerrar agora. Nós estamos correndo um pouco, porque hoje tem outras atividades depois, né? Nossos irmãos especiais vão para uma atividade lá no Pontal, né? No Recreio dos Bandeirantes, lá na Estrada do Pontal. No camping, né? Fazer uma apresentação. Eles vão fazer uma apresentação de dança, né? Eles ensaiaram durante a semana, vão fazer uma apresentação de dança lá. E as nossas irmãs pediram que a gente acelerasse um pouquinho, então nós estamos acelerando um pouquinho. Então, por isso, nós vamos cantar agora, tocar agora Ave Maria e agradecer por essa oportunidade, esse banquete, né, espiritual que tivemos aqui hoje, que estamos tendo, né? Nós ainda temos os trabalhos nas salas de passe, as pessoas que estiverem aqui esperando ainda para o passe, aguardem serem chamadas, vão ser chamadas naturalmente, né? Mas vamos encerrar, então, fazendo a nossa prece de encerramento, pedindo ao nosso irmão Rafael a Ave Maria, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo aos benfeitores espirituais aqui de nossa casa, a nossa irmã Meimei, que neste mês fez aniversário, dia 22 de outubro, foi o dia do aniversário de Meimei, né? Na última encarnação, ela nasceu a 22 de outubro de 1922, né? Então, na semana que passou, ela completaria aniversário, né? Então, nós agradecemos aos benfeitores espirituais, mas principalmente a nossa irmã Meimei, por ser a mentora de nossa casa, inspiradora dos trabalhos aqui que são realizados, né? Ela dá diretamente ajuda a muitos dos nossos irmãos aqui em nossa casa, em nosso lar, e inspira os trabalhos que são realizados aqui dentro. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que Jesus possa ampará-los também nas dificuldades, nas situações difíceis, no sofrimento, né, que às vezes nos atingem a todos, né, que possamos nos sentirmos amparados, consolados por essa doutrina tão maravilhosa que nós recebemos aqui de Kardec, dos bons espíritos de Jesus, nosso mestre também, porque assim ele avisou que mandaria um consolador que ficaria conosco todo o tempo. Então agradecemos a Deus por tudo que recebemos, desejamos também paz, serenidade, amor e luz para os nossos irmãos que não estão aqui presentes. Nós temos filhos, avós, netos, sobrinhos, pais, a toda a humanidade, que ela possa receber ajuda, equilíbrio, paz e tranquilidade para poder continuarmos nesse trabalho, né, de que os espíritos que Deus, nosso Pai, programou para o nosso planeta, né, de elevação, de elevarmos nosso nível de condição, de processo evolutivo, e a todos aqueles que, de uma certa forma, puderem ficar aqui no planeta ou não puderem, que estaremos todos nós sendo continuamente banhados pela ajuda do plano espiritual, banhados pela ajuda de Jesus, nosso mestre e nosso irmão maior, que nos ajuda sempre. Então, que possamos encerrar nossa reunião agradecendo ao nosso Pai, como Jesus nos ensinou, através da oração endereçada ao nosso Pai que está no céu. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E vamos fazer a Ave Maria também, essa oração muito bonita também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Muito obrigado a todos os irmãos. Vamos em paz, em serenidade. Aqueles que ainda não tomaram passe, repito, aguardem para serem chamados. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. E bom dia, bom final de domingo para todos, né? Um abraço a todos.